Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, setorista do Grupo Atlético Paranaense. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, ficar informado de tudo que acontece de mais importante no dia a dia do Atlético. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de mercado de transferência, né? Com o mês de junho e julho se aproximando, né, a janela europeia começa a movimentar o futebol mundial e no Brasil não é diferente e no Atlético também não é diferente. O Atlético é um clube que sempre movimenta muito mercado, né? No início do ano fez grandes contratações, então o período da janela também do meio do ano também é bem esperado algumas movimentações do Atlético, tanto de chegada, tanto de saída, né? E hoje a gente vai falar também sobre dos dois lados, né? Propostas chegando e também, né, alguns interesses do Atlético no mercado. A gente vai começar falando um pouquinho de uma proposta que o Atlético recebeu do futebol russo, né? Uma proposta pelo zagueiro Lucas Fasson. Lucas Fasson que chegou ano passado no Atlético, né? Não tem nem um ano de clube, chegou faz pouco tempo. O Atlético comprou ele, né, lá do futebol chileno, né, um valor ali na época 1,5 milhão de euros. Na cotação da época era cerca de quase 10 milhões de reais. Né, o Furacão comprou 70% do passe do jogador. É um zagueiro, né, que se destacou no São Paulo, foi para o futebol chileno e o Atlético acabou fazendo a compra, mas não vingou, não teve tanta oportunidade do Atlético, né? Ele soma aí 21 jogos, né? Muitas dessas partidas também entrando no decorrer das partidas e não foi tão aproveitado. Ele com o Felipão mesmo ainda não atuou, né? O Felipão completou um mês o Atlético, mas o Fasson ainda não teve oportunidade, né? Ele tá ali um pouquinho atrás na posição, né? O Atlético tem bastante zagueiros, tem Nico Hernandes, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Matheus Felipe. Então, o Fasson que não vem rendendo tanta oportunidade pode sair. Segundo a informação que vem lá do futebol russo, né? É que é uma proposta de cerca de 3 milhões de euros, né? Na atual cotação, pouco mais de 15 milhões de reais, né? Não sabe ao certo qual também a porcentagem, né, que essa proposta representa. O Atlético ficaria com parte do passe do jogador, né? Mas o Atlético recebeu uma proposta, sim, do Lokomotiv Moscou lá da Rússia para vender o Lucas Fasson, né? É um zagueiro, né, quem comentou, pouco tempo de Atlético, menos de um ano, um pouco mais de 20 jogos, né, 21 partidas com a camisa do Furacão e já recebe uma sondagem e pode sim estar deixando o Atlético, né? A gente vai seguir de olho, mas o Lucas Fasson é o primeiro que pode estar puxando a barca, né, dessa janela europeia. Por um outro lado, né, o Atlético tem interesse em alguns jogadores, né, no seu elenco que estão emprestados, então o seu contrato está acabando, né? São um caso de dois atacantes, o Pedro Rocha e o Vitinho, né? Então, esse interesse em Pedro Rocha, em Vitinho, se o Furacão vai renovar o empréstimo, vai fazer a compra de algum dos jogadores, né? E são situações diferentes. O Pedro Rocha, né, também do futebol russo, é do Spartak, né? O Spartak Moscou da Rússia. O Atlético fez o empréstimo dele no ano passado, pagou um valor, uma quantia baixa, mas teve um empréstimo. E tinha uma cláusula, né, de compra caso o Pedro atuasse em tantos minutos, tantas partidas. E esse valor fixado era de 5 milhões e meio de euros, né? Cerca de atualmente 28 milhões de reais ali, então um valor bem alto, caso seja confirmado a maior contratação da história do Atlético. Então, aqui tudo indica que o Atlético não deve fazer a aquisição dele, mas o jogador tem interesse em ficar no Furacão, então a gente vai ter que esperar aí, né, os próximos passos, né? Ele tem contrato com o Pedro Rocha até o final do mês de julho, né? Então é um período um pouquinho mais grande, tem ainda 2 meses de contrato com o Furacão, mas, né, se o Pedro Rocha jogar mais partidas, pode ser que o Atlético seja obrigado a comprar, mas se ele também não atingir a meta, né, para saber se o Furacão vai ter o interesse não de negociar com o Spartak Moscou, para quem sabe fazer aquisição ou até mesmo um novo empréstimo do Pedro Rocha. Pedro Rocha, né, que chegou com expectativa ano passado, acabou não virando titular da equipe, mas é uma peça importante do elenco, né? Inclusive, né, com a lesão do Vitinho e com a ausência do Canóbio que está na seleção, deve ser o titular nessa próxima partida do Atlético diante do Santos pelo Campeonato Brasileiro, né? Ele marcou um gol importante recentemente, então, né, Pedro Rocha aí, quem sabe pode o Furacão ter que abrir mão para gastar, para fazer mais um investimento no seu ataque, né? Já o outro caso, né, é o Vitinho. O Vitinho chegou no Atlético emprestado, né? O Furacão emprestou, né, por toda essa situação do futebol russo, do futebol do problema, né, entre Rússia e Ucrânia. O Vitinho que é do Dinamo de Kiev da Ucrânia, e menos de um ano depois de sair do Atlético, né, ele já foi emprestado, né? E o Vitinho sinalizou que quer ficar no Atlético pelo menos até o final do ano, né? Mais um empréstimo. Então o Atlético e o staff do Vitinho, né, conversam com o Dinamo de Kiev para quem sabe tentar um novo empréstimo. Só que o que tudo indica, né, o Dinamo quer uma compensação financeira por esse empréstimo. Entende que
quer o retorno do jogador, se não, né, quem sabe algum empréstimo, se não, quem sabe procurar algum clube que queira pagar algum valor para o Dínamo para poder utilizar o Vitinho até o final do ano. Mas o Atlético já segue negociando, até porque o Vitinho, antes de se machucar, era titular, né? Brigava ali com posição com o Thomas Coelho, então é uma peça importante no ataque do Atlético. Mesmo que nessa volta ele não tenha marcado ainda, né? Mas foi um jogador que se mostrou muito produtivo, né? E uma peça importante no elenco do Atlético. O Atlético disputa Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Então, muitas competições, então, o elenco grande, né, é bem importante, e o Vitinho é uma peça bem importante. O Vitinho atualmente, né, tá machucado, ele teve uma lesão no mês passado, deve retornar mais ou menos em 2 semanas, e o contrato dele do Atlético acaba no dia 30 deste mês. Então existe até uma possibilidade do Vitinho não vestir mais a camisa do Atlético. Se a recuperação dele demorar um pouquinho mais, ele pode não mais vestir a camisa do Furacão e retornar para o Dínamo, né? Então a gente também vai seguir de olho para saber se o Vitinho, se o Atlético vai apresentar alguma proposta, tanto por Pedro Rocha, tanto por Vitinho, saber se o Atlético vai aceitar essa proposta pelo Lucas Fasson, e também nos próximos passos do mercado Atlético. O Atlético que aguarda o Fernandinho, que também está com seu contrato encerrando do Manchester City, e segue de olho no mercado, né? E comenta aqui embaixo o que você acha que o Furacão tem que fazer. A melhor opção é realmente vender o Lucas Fasson, ou acho que tem que permanecer com o Lucas Fasson no elenco, ou o Furacão tem que ir atrás de alguns dois atacantes, ir atrás de comprar o Pedro Rocha ou o Vitinho. Comenta aqui, participe da nossa transmissão. E se quiser saber mais, vai lá no nosso site, esportesnomundo.com.br/Atlético. Lá você fica informado de tudo que acontece no dia do Atlético. Lá você não perde nada, tem informação sobre os jogadores, venda de jogadores, chegada de jogador, a próxima partida do Atlético para o Campeonato Brasileiro. Lá tem tudo, lá você vai ficar sempre bem informado. Muito obrigado, galera. Até uma próxima. Tchau, tchau.